bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher. Hoje uma conversa muito especial com a minha querida irmã Patrícia Silva. Olá! Olá a todos. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Obrigada por teres aceito este convite. Eu sei que não é a tua área, não estás propriamente motivada para estas conversas, mas a tua história, obviamente que vai alertar também outras histórias lá em casa. Não és a única e eu acho que o teu processo pode ajudar realmente outras mães, outras famílias que estão do outro lado. Vou deixar apresentar um bocado para quem não te conhece, saber um pouquinho e depois desenrolamos. Ok, então eu sou a Patrícia Nunes, tenho 34 anos, sou mãe de dois, um casal, sou empreendedora, sei lá, porque é que eu posso falar mais? De alberca? Vamos descobrindo aos poucos. Exato, vamos descobrindo ao longo da conversa. Gostava o foco, né, obviamente que vamos nesta conversa e por estarmos em setembro e comemorarmos também o Setembro Dourado, portanto, que eu também não tinha conhecimento e claro que foi a minha irmã também que deu-me este alerta. Setembro não é só o Setembro Amarelo relativamente à saúde mental, mas também o Setembro Dourado para crianças que têm cancro. E é sobre isto que vamos falar, uma conversa, claro, e não queríamos estar aqui a ter que ter este tipo de assunto, mas acontece e por isso é que celebramos também este mês o Setembro Dourado e vamos falar, claro, da tua Maiara, da nossa Maiara. Mas antes disso vamos passar um bocado para trás, né, enquanto a tua infância, como é que foi o teu processo, como é que foi o teu meio, o teu contexto familiar? Daria um livro ou uma novela, não é propriamente fácil resumir, mas vou tentar. Pronto, sou filha de pais separados, o pai é o mesmo, a mãe não. Soube muito tarde que tinha um pai, até por volta dos meus 8, 9 anos. Eu tinha a ideia que o meu pai tinha falecido e cresci achando que era filha de um pai que faleceu. Sou a irmã mais velha de todos, da parte dos dois. Dos dois, também o pai. Sou a mais velha. Tive que crescer muito rápido, tive que ajudar muito. Minha mãe teve depois... Porque és a mais velha e acabaste por dar sempre um suporte. Sim, diferente. Depois teve outros companheiros, tenho irmãos, que muitas das vezes era comigo que ficava, para ela trabalhar, para a minha mãe poder fazer tanto fim de semana como horários rotativos e então muito rapidamente tive que crescer, tive que ajudar. Não fui uma criança que gostei muito de estudar, tive alguns probleminhas até mesmo com autoestima. Passei algumas situações complicadas para me aceitar, ou pelo meu cabelo, ou pelo meu tom de pele, ou pelos meus dentes. Sim, porque a tua mãe, portanto, é portuguesa. É portuguesa, não é? branquinha. Portanto, os teus irmãos também, não é? São todos. Portanto, eras tu, não é? A diferente. E, aliás, o teu pai, não é? O que tu achavas que era o teu pai... Também na fotografia era branco. Também era branco. Portanto, este conflito de realidade para aceitar como é que, não é? Os complexos todos em que estás numa família em que tu não te sentias quase representada por ninguém que estivesse ali. Na escola, como é que era? Sim, andar numa escola primária que era capaz de ser uma das únicas do meu tom de pele, não havia ninguém mais escuro que eu, sequer, na escola, não era na turma. Fui muitas das vezes rejeitada, colocada de parte, se houvesse alguém que quisesse brincar, às vezes era muito aquelas brincadeiras em que eu era... Sempre com um papel inferior. Completamente. E pronto, mais crescida, porque a partir do 5º ano já encontrei uma escola maior, com muito mais... representatividade também, não é? Mais, já chegaste ali. Eu própria a escolher as amizades que eu queria mudar. Exato. E já fui mais aceite e foi completamente diferente. Mas muito mais jovem, e até aos meus 10 anos, já tinha assim alguns problemas de inferioridade, tinha muito baixa autoestima. E tinha muitos problemas com o continuar. Pronto, preferia ficar em casa, preferia logo crescer. Lembro-me de ser uma criança que falava muito que quer logo ser adulta, quer trabalhar. Tu querias passar aquela fase muito rapidamente. Não aceitei muito bem. Mas pronto, também por volta dessa idade, acho que um pouco antes dos 10. Conheci o meu pai, o nosso pai, conheci-te a ti, conheci toda a gente que fui muito bem aceite pela família e isso tudo também mexeu muito comigo, do lado positivo. Sim, porque do nada acabas por ter uma vida enorme. Uma outra família. Quando pensavas que eras só tu, também os teus irmãos e alguns tios, do nada tens toda uma família extensa do outro lado. A família africana que acaba por aparecer, não é? E se calhar compreender um bocado todo o teu processo. Como é que foi saberes quem é que era o teu pai?
verdadeiramente, anos mais tarde, portanto já com alguma maturidade. Como é que uma jovem lida com isso? Não foi mesmo fácil. Lembro-me de quando houve o confronto, houve a conversa, o pai encontrou-me, houve pessoas que já tinham dito várias vezes para ele, pessoas que o conheciam, e diziam: ela é tua filha, e o pai: mas se é, porque é que a mãe não me diz? Porque é que a mãe não confessa que é minha filha? Eu já confrontei, já puxei por ela, ela não quer dizer que ela é minha filha, eu também concordo e também acho que seja. Mas naquele dia, pronto, apeteceu-lhe fazer alguma coisa comigo presente. E foi nesse momento que eu tive que assistir à conversa do pai com a minha mãe. Eu não saio daqui enquanto eu não disseres a verdade, ela já é crescida, precisa de ter essa resposta. E a minha mãe, pronto, não conseguiu mesmo, falou. Aquilo para mim foi: não, isto não está mesmo a acontecer, isto não é verdade, a minha mãe não está a dizer que sim, ele é teu pai, tu tens um pai. Eu só tinha medo que ele te tirasse de mim e nunca disse a verdade e fugia dele quando o vi. E isso para mim, como uma criança, claro que foi muito complicado. Eu pensei para mim, depois que me deitei sobre o assunto, como é que eu vou chamar agora alguém de pai? Exato, quando a vida toda não tiveste essa referência e choravas por um pai que supostamente estava falecido. Exatamente. E então foi muito difícil. E depois, quando o pai logo quis: eu vou te levar para cá, vais passar lá um fim de semana, vais conhecer os teus irmãos, vais conhecer. E eu: meu Deus, que medo! Como é que do nada, toda uma revolução no fim de semana. Como receber, como é que vai ser? Eu não queria ser aquela, né, que ninguém gostaria. Sim, e tiveste medo também de ser rejeitada. Exato. Na família. Foi mesmo só esse o meu pensamento. Nunca pensei de outra forma. Estava mesmo muito assustada. Mas foi o que o pai prometeu fazer e fez. Ele logo, nesse fim de semana, naquela semana, foi-me buscar, levou-me e eu entrei completamente muito rápido. Sim. Eu sempre quis uma irmã mais velha e do nada me presentearam, não é? Para mim foi muito, quer dizer, foi mais fácil no sentido em que eu não passei pelo mesmo processo que tu, então eu do nada só tive, ok, afinal eu tenho uma irmã mais velha, não é? Portanto era super cool. Andávamos em uma escola e era tipo ter uma referência: ok, tenho uma irmã mais velha, não é? Que normalmente acaba sempre por nos fazer crescer um bocado, não é? As primeiras festinhas, as primeiras coisas, não é? Claro que foi contigo. Eu vivi de outra forma essa realidade e se calhar bem mais tarde é que me apercebi de tudo o que tu passaste e como é que deve ter sido, não é? Porque tudo o que tu passaste acabou por tornar, não é, a mulher que és hoje. Sim, e a mãe que não foi propriamente fácil nesse sentido. Eu hoje, quando olho para a minha filha, penso muito nisso: como é que ela tem esta força, como é que ela tem esta autoestima, como é que ela tem esta coragem, como é que ela tem isto tudo. Ela saiu de mim, eu não fui assim, eu aprendi a ser, eu cresci, não é? Tornei-me uma adulta mais, se calhar, confiante por tudo aquilo que tive que lutar, por tudo aquilo que depois foi acontecendo, por minha maturidade, não é? Comecei a ver as coisas de outra maneira, mas em miúda eu era facilmente destruída. Só precisavam dizer: o teu cabelo é tão feio, amarra esse cabelo. E eu já estava uma semana inteira a pensar que eu não vou para a escola, eu não vou para ali, eu não vou para lá, porque eu sou feia, tenho um cabelo feio. Era fácil mesmo, era muito fácil. E isso perpetua-se depois com o tempo, acabas por crescer enquanto adolescente, enquanto mulher, sempre com aquelas inseguranças talvez de lá de trás, às vezes certos gatilhos acabam por remeter logo ao passado em certos períodos como aconteceram. Como é que tu, enquanto mulher, não é? Como é que tu eras? Como é que passaste e como é que até chegarmos ao nascimento da Maiara? Depois disso veio outra situação. Fui mãe muito cedo, soube da notícia com 19 anos. Soube mesmo, porque fui parar ao hospital. Não desconfiava, tomava método contraceptivo, tinha tido tudo normal de menstruação nos meses antes. Andava, era sempre muito enjoada, vomitava, passava mal, não podia nem ver comida à frente. Para mim era suficiente para eu vomitar. E não me passava pela cabeça que pudesse ser isso, então fui descobrir no hospital. Numa das depois umas 3, 4 vezes de ir ao hospital, em que sempre me mandavam medicação para tomar e aquilo não resultava em nada, porque bastava tomar e eu vomitava o medicamento. Lá verificaram, lá disseram que eu estava grávida, por isso eu estar assim daquela forma. E foi um grande choque, não posso estar grávida, isso é impossível, eu sou tão jovem. Como é que estava a tua situação na altura? Estavas a estudar, estavas a trabalhar? As duas coisas, eu estudava e trabalhava. E vivia com a mãe, tinha um namorado e achava que talvez daqui a uns bons anos isso poderia acontecer, mas nunca na minha vida, naquela altura, cheguei a falar que vou tirar, não sou capaz de pôr uma criança assim ao mundo se eu não tenho completamente as condições nenhumas, eu não tenho condições nenhumas para isso, mas passei rápido por esse pensamento, porque em menos de 2 meses
passou todos aqueles sintomas, por isso eu também me sentia muito mal, era horrível da maneira que eu estava, eu não conseguia continuar assim daquela forma, mas isso passou e também até passar não houve ninguém que concordasse comigo. Do pai, os pais do pai, os meus pais, sei lá, toda a gente à minha volta fez-me pensar do suporte que tudo se cria, não é? Ainda bem que é isso, há de estar aqui mais gente para te ajudar, não penses assim e vais ficar assegurada com tudo o que for preciso e, sei lá, eu só esperava que alguém me dissesse tens razão, tens que cuidar, tu não podes ser bem, obviamente. Mas claro que isso nunca seria... Isso, e eu fiquei a sentir-me sozinha. Exato. E era algo que também nunca na minha vida me passou pela cabeça, vou abortar, se um dia acontecer tenho que abortar, não, eu sempre fui contra e de repente acontece. Sim, mas na situação a pessoa claro que pensa, exato, claro, no sentido da situação em que estavas, claro que seria... Claro que não. E então acabei por aceitar, ok, vou ser mãe, pronto, vamos... Como é que foi a tua gravidez? Tirando aqueles meses mais complicados, depois foi mais tranquila? Ou... A gravidez em si, teve altos e baixos, mas posso considerar que foi pior os primeiros meses, sim. Depois começou a crescer a barriguinha, ela começou a mexer-se e tudo mais, acho que... Trabalhaste durante o período da gravidez? Não? Eu já não me recordo bem até quando, mas foi ali também alguns meses, mas não foi... Não foi até o fim, não foi o tempo todo? Não. Até porque trabalhava no armazém na altura e era um bocado pesado, o empilhador e tudo mais. Já não é possível continuar assim, com uma barriga muito grande, a trabalhar nesse sítio. E pronto, depois foi também todo o parto, tudo o que aconteceu também com a Maiara não foi propriamente fácil. Foi logo uma das primeiras também já batalhas da Maiara. Sim. Ela desde que nasceu que está aqui para mostrar que é isto que ela vai fazer, vai sempre lutar. Quando algo aparecer na vida dela, ela não vai desistir. E ela veio para aqui com um propósito e ela vai descobrir qual é. Ou se já não descobriu qual é, mas sim, desde que nasceu que ela já não era para aqui estar. Portanto, o que aconteceu no parto, qual foi a complicação que houve logo no parto? Tive dificuldade até às últimas para ter dilatação. Eles tentavam sempre de tudo e esperavam. Sim, porque eles deixam sempre até ao fim para ser uma cesariana. E eu não tinha dilatação nenhuma. Não era impossível mesmo nascer de parto normal, mas ninguém tomava uma atitude. Eu ali pela primeira vez a ver aquilo achando que é normal. Isto, toda a gente passa por isto, sofre até sabe lá-se mais quanto e estava ali a aceitar aquilo tudo que estava a sofrer. Até que chegou uma mudança tudo. Uma médica que disse, mas o que é que a senhora ainda está aqui a fazer? Ela tem que ir já para uma cesariana de urgência. Porque os batimentos, tudo, com o CTG... Sim, quando fazem... Já estava a ver... Sim, num nível mais em perigo para ela. Exato. E a médica assustou-me logo quando ela fala e chama toda a gente para virem fazer alguma coisa, mas tirem esta menina daqui e levem para um bloco operatório que é para fazer. E foi tudo ali. Eu cheguei a um ponto de pensar, está aqui toda a gente menos eu. Porque tudo o que estou a fazer à minha volta, a falar à minha frente. É como se eu não tivesse. É como se eu não estivesse aqui. Era tudo assim, nervoso e agora isto, agora aquilo, tem que ser agora, não posso mais. Empurraram ela para. Estavas sozinha? Sim, tudo sozinha, passei por tudo isso. Sem qualquer apoio, não tinhas ninguém, nenhum familiar, não tinhas o pai da Maiara? Naquele preciso momento tive que ficar sozinha, depois quando me passaram logo, foi tudo durante a noite, ele depois teve que ir. Eu achei que ia ter passado um tempo assim, era melhor que ele fosse descansar, mas depois aconteceu essa situação toda e eu estava ali de madrugada sozinha e sendo cesariana também sabia que ele não ia poder assistir a nada, mas foi um grande choque já daí eu ouvir aquelas coisas todas, eles puxarem a pessoa em cima de mim, mesmo na barriga. Portanto foi mesmo violento, o parto acabou por ser não só longo, como violento também na parte... Estava mesmo complicado dela nascer e depois quando a iam tirar dentro de mim, ela já estava ela estava sem sentidos, estava mesmo sem sentidos, ela bebeu líquido amniótico e foi para os pulmões, estava cheio e não chorou, não reagiu, ainda com a palmadinha e tudo mais, eu vi aquilo tudo acontecer à minha frente e ela nada, sem uma única reação, pegarem e dizerem, metam-me e me levem já a correr para Lisboa. E eu, o que se passa? Mas alguém me diga o que é que se está a passar, o que é isto? Isto é normal? Como assim? Vão levá-la? Digam-me alguma coisa. E nada. Começaram tudo a desaparecer, eu a ficar sozinha. Pronto, fico sem cozida, depois para o recobro e nada. Ninguém me disse nada, ninguém veio ter comigo. Portanto, acabas de passar por um parto super doloroso, sozinha. A ver aquilo tudo à minha frente. Sem apoio e sem a tua filha por perto. 7 dias. Eu fiquei no hospital, ela ficou noutros 7 dias. Eu tinha muitos pesadelos, eu tinha medos imensos. Tu ficaste também no hospital esse tempo?
Ou ainda foste para casa sem... Fiquei porque depois as coisas também estavam a começar a correr mal comigo. Eu comecei com a cicatriz a ficar inflamada e era para ter ficado menos, mas eles depois preferiram para continuar, e depois como também ela estava no outro hospital e eles não tinham ainda notícias nenhumas dela, não é? E tu ficaste dias sem notícias de... Sim, notícias. Toda a família já tinha ido ver ela lá no hospital, só eu como mãe ainda não tinha visto a cara. Vi uma fotografia de telemóvel. Sim, mas não, como mãe não tinhas tido nem sequer o toque dela. Ela não sentiu o meu cheiro, não foi mamar, não teve qualquer... Logo naqueles primeiros dias de vida. Sem contacto, acabaste por não conseguir amamentar porque, entretanto... Uma grande tristeza que eu senti logo na altura. Tive que secar o meu leite. Lembro-me de um monte de coisas que os mais velhos me explicaram e me ensinaram, diferentes, que ajudaria, porque já estava cheio de caroços, estava com os peitos horríveis. E mesmo quando estive com ela não pegava, porque ela já estava acostumada. Sim, claro, ao biberon de forma muito mais fácil e já não tinha esse... Na altura por tubos, quando eu fui vê-la, que eu própria tive que assinar papéis, ter que dizer à médica que estava à minha frente a dizer não, mas você tem que pensar em si, sempre com essa conversa, eu já não podia mais ouvir aquela conversa de toda a gente, e depois quando foi a médica tentar-me convencer que eu não ia embora ao 7º dia, eu não ia embora do hospital, que eu ia ter que continuar lá, eu tive que assinar um papel dizendo que eu responsabilizo, e ela disse-me, você vai voltar. Porque a sua cicatriz está super vermelha, ela não está boa, ela não está a cicatrizar. Pois só que tu querias também estar com a tua filha. Se queres ir embora daqui, tem mesmo que assinar esse papel, porque ninguém vai se responsabilizar o que é que vai acontecer lá fora. Eu disse, não há problema, você tem filhos? É porque eu ainda não vi a minha filha até agora. E ela disse, sim, por essa razão eu vou-lhe dar o papel e vou deixar que você saia. Mas você vai voltar. Ela disse, insistiu sempre, eu vou voltar para o hospital. Eu simplesmente saí de lá de manhã e à tarde já estava na maternidade, fez a costa. E foi o suficiente para a minha filha acordar ligada a tubos, numa incubadora. Ver aquela imagem foi horrível. Eu vejo um bebê pequeníssimo, cheio de tubos pelo nariz, pela boca, por tudo que era lado, e que há 7 dias que me diziam que ela estava estável. Ela simplesmente nunca teve uma reação naquela incubadora. E aqueles enfermeiros e médicos achavam que não. Continua lá no hospital sossegada, que a tua filha há de ter, daqui uns 20 dias, 1 mês, 2 meses. Isso para mim não era a resposta para me dar. E foi naquele dia. Lembro-me de estar tudo vazio, tudo sem ninguém. A enfermeira veio logo me receber. Mãe, já me tinham dito que a mãe vinha para aqui. Eu estava vergada completamente, eu não conseguia ficar direita, porque tinha mesmo. Pois de dores e também já estava de certeza mal, mas eu para mim. Sim, mas a dor de não ter estado. Eu consigo chegar lá mesmo vergada. Eu vou lá chegar àquele hospital. E naquele momento eu quis logo aproximar-me. Ouvi a mulher falar comigo, eu está bem. Sim, eu só quero chegar e pegar a minha filha. Não pode tocá-la, só pode ficar aqui a vê-la. Eu, desculpa, eu só quero tocar nela. Pôr as mãos, não pode. Eu, toda nervosa, eu não acredito que ela vai fazer isto. Eu quero tocar a minha filha, sim. Eu quero sentir a pele, eu quero estar com ela. E foi uma chamada que de repente fez e disse, já vem aqui, não passa nada, está bem, vem já. E o tempo dela foi o tempo que aproveitaste. Eu abri aquilo, eu mexi a minha filha, chorei, sujei-a toda e fiquei um bocadinho lá. Depois vieram logo, mãe, não faça isso, sabe, isto é aquilo, ela está vulnerável e tudo mais. E eu, mas eu sou mãe. Sim, não há de acontecer nada, porque eu não vou tocar de mal. Elas, pronto, acalmaram-me, tentaram falar um bocadinho comigo, ainda fiquei lá esse dia. Depois, no outro dia, de noite vim para casa, no outro dia ligam-me a dizer que a sua filha vai ser entregue ao Hospital de Vila Franca. Foi de lá, ela tem que receber alta lá. Exato. Porque ela já acordou, já reanimou, já está tudo bem, não já tem tirámos como a presença tubos, da mãe. Tudo, não está a precisar de ajuda nenhuma de máquinas e não faz sentido continuar aqui, a sua filha vai ser entregue e depois pode ir lá diretamente a Vila Franca. E eu estava a morrer de dores, estava-me a sentir completamente mal. No momento em que eu recebi a chamada, eu estava a pensar já ir para lá, para o hospital, para me verem. E quando lá cheguei, recebi o choque de que também não pude logo ir ver a minha filha. Porque também estavas tu. Me levaram logo para abrir toda a minha cesariana e limpar, que estava completamente inflamada. Pois, porque ali acabaste por não ser tão vigilante também contigo. Nada. Porque o foco também era para a tua filha. Ficámos internada, ela acabou por ficar internada mais uns dias em Vila Franca só porque eu estava. Porque também estavas, mas pelo menos já te deixaram com sim, ela. Já ia vê-la, já ia estar com ela. Já estava mais perto. Já ia para o quarto, assim. E para mim aquilo simplesmente está tudo bem. Sim, o facto dela estar bem já tudo o resto. Vai ficar tudo bem agora, e sim, e depois já foi tudo sarado, dentro do tempo normal e correu tudo normal. E ela nunca teve mazelas, nunca teve problema, nunca precisou andar com bombas, nunca teve problemas respiratórios, correu tudo bem. Portanto, essa foi a grande primeira batalha dela, bem superada. E passado 12 anos, não é? Como é que chegamos a
este episódio, não é? De descobrir que... Para mim a Maiara sempre foi uma criança super saudável, super. Eu não sei o que é, antes disso, ter alguma vez internado com ela ter ouvido falar, sei lá, uma doença assim que a deixasse muito, muito mal, medicações, aquelas coisas simples. Sim, de crianças pode acontecer. Não é? Para a creche, para o infantário. E depois no inverno, uma constipaçãozinha, uma virosita, nem me lembro de otites, de conjuntivites. Exato. Não me lembro mesmo, sinceramente. Aquelas coisas de complicações do inverno, uma respiração mais ofegante, ter que ficar com bombas com isto. Nada disso, nunca. E super ativa, dançarina, brincalhona, desportista, sempre muito... A alegria em pessoa. A alegria em pessoa. Toda a gente que a conhece sabe disso. E sim, com 12 anos, começa a queixar-se um pouco mais de dores na barriga, mas assim, ela já tinha algum hábito de vomitar. E eu, quando ia com ela para o hospital ou quando tentava procurar ajuda, diziam que ela, como não era assim muito fácil de ir à casa de banho, pronto, evacuar, às vezes acontecia deitar fora, pronto, por cima, vomitava. E eu cheguei a uma altura que comecei a já estar habituada a ela de vez em quando vomitar ou ficar assim dessa forma, que já dava alguma coisa, eu já ia estando mais preocupada, mais alerta para ela tomar e comer coisas que lhe ajudassem mais aos intestinos trabalharem, que era para não ter constantemente, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por ano acontecia, ela ficar assim mais fracazinha do estômago. Então, nessa altura, com 12 anos, foi uma das coisas que ela mostrou mais, era que estava sempre muito indisposta e com vontade de vomitar. Fomos para o hospital e pronto, não, está tudo bem, tudo correu bem. Ela também andava bem, nesse sentido, não estava presa dos intestinos, nada. E dizem, pronto, para não me preocupar, que iria passar. E depois começam a ouvir umas tais dores, zona abdominal, e ela a queixar-se e tudo mais. Eu pensei, pois, agora tens andado melhor, dos vómitos, não tens-te queixado muito de vomitar, tens conseguido andar bem, mas estás a começar a sentir umas dores de barriga. E com a idade que tinha, eu pelo menos com a idade dela com 12 anos já era menstruada, eu comecei pensaste que pudesse ser, a pôr mais essas coisas na cabeça, e também os próprios médicos, ia chamar a médica a casa e tudo mais. Estamos a falar numa altura que começou o Covid, então houve muito conhecermos o médico em casa e afastarmos um pouco de andar só na rua por tudo e por nada. E também tocou, não sinto aqui nada, está tudo bem, provavelmente é menstruação, ela provavelmente está para vir, ela não tem menstruação. Sim, era a primeira e podia ser um processo. E isso dá-lhe assim, umas dores, um desconforto, umas cólicas. Ela também não sabia explicar bem que dor era aquela e fomos sempre associando, família e médicos e consultas que íamos associando à menstruação que está para chegar. E isso foram realmente alguns meses e menstruação nenhuma chegava. O Voz de Mulher conta com o apoio da loja Sorella, uma loja de roupa feminina que marca pela diferença de estilos e tamanhos. Está situada em Alverca do Ribatejo, Avenida Capitão Melessas, número 48. Visite-nos já! E houve uma altura que começámos a ficar mais desconfiados, que a barriga dela estava a ficar com altura, né? Estava a ficar com inchaço. Ela queixava-se de dores, mas não era também algo que ela demonstrasse sentir tanto ao toque. Era algo muito esquisito, nós ficávamos muito naquela, pode ser cólicas, sempre a tentar perceber, mas não era algo que ela ficasse sem conseguir se levantar, sem conseguir se mexer, sim, era um incómodo, chorar, isso nunca aconteceu. Ela saía connosco, íamos a algum lado, fazíamos qualquer coisa em casa, ela estava sempre bem, mas pronto, havia ali umas alturas do dia que ela se queixava-se. E depois, com uma altura, estando sempre mais atenta a isso, os médicos já tinham visto, também não estavam a querer sequer receitar medicação, mas eu muito atenta, com os banhos comecei a olhar e a pensar, essa barriga não está normal, é qualquer coisa que está esquisito. Não, pois sim, está aqui qualquer coisa, mas eu não sinto dor, não. Tocava-lhe e tudo para ver se ela, não dói, achava aquilo estranho. Isso foi para aí uns 3, 4 dias, vamos dar ali um fim de semana, a observar aquela barriga, a ver aquilo e aquilo estava a crescer. Ela não notava, não dizia que sim, mas não, está maior. Desde a primeira vez que eu notei a barriga assim, sim, que eu comentei contigo, que está maior. Então, tive aquela ideia de pôr ela deitada, deita de barriga para cima, deixou olhar e a barriga ficava mesmo no formato de uma bola. Tocar, senti, não, isto é duro, é algo que está aqui, não dói como? Não dói, a tocar não sinto dor nenhuma, mas sim, está aí alguma coisa que não é normal, isso é verdade.
não, vamos já para o hospital, eu vou ter que ir para o hospital e desta vez eu não vou aceitar só conversa e saber o que é que se passa, como é que ela tem andado e está tudo bem, elas vão ter que fazer exames, têm que fazer raio-x, têm que fazer ecografias, eu não sei. Sim, vão ter que examinar bem a fundo. Examinar como deve ser, porque isto simplesmente não é normal, essa barriga não está normal e teve mesmo a crescer estes dias. E pronto, fomos de manhã, logo de manhã, fui com ela para o Hospital de Vila Franca para as urgências e pronto, não tínhamos ainda saído assim para lado nenhum com máscaras ou estar em algum sítio que fosse necessário estar, ainda estávamos todos ainda muito inconscientes do que é que se estava a passar com isto. Foi assim um bocado esquisito, o hospital estava também muito estranho, tinha assim muitas tendas lá fora, que era triagem, depois mandávamos para um lado, mandávamos para o outro, fartaram-se de nos dizer que ela teria que talvez fazer o teste, porque ela depois também apanhou um bocado de febre, ou pelo menos quando fizeram, né, mediram a febre dela, ela estava com febre, isto pode ser Covid, tem que ir para ali, mas tive que me passar, tive que me chatear, tive que dizer que, mas acha normal, ela deve estar com alguma infecção, está com febre e acharem que isto é Covid. É que ainda mais depois tudo parava e tudo era só Covid. A prioridade era sempre só. Foi uma fase complicada e demorado por causa disso. Depois tivemos a sorte que quem nos chamou, o médico que atendeu, foi 5 estrelas. Viu-se bem que ele estava também preocupado e que queria perceber, mas eu não consigo chegar lá, eu não consigo dizer algo à mãe que pareça tranquilo, que ela possa ficar, então é só isso, porque está-me a assustar. Eu senti isso, ele não falou com estas palavras, mas houve alturas que ele chegou a dizer, olha, agora vou mandá-la para ali, para não sei o quê, você não diga que ela tem febre, senão ela não vai entrar e a gente tem que saber o que é isto, ela vai fazer uma ecografia agora, no piso dos adultos, e isto, ele estava assim mesmo já a querer despachar e vamos ter que saber o que é isto, ela não vai sair daqui, eu não vou ficar descansada com esta criança, enquanto eu não saber o que é que ela tem aqui na barriga, mas isto é alguma coisa assim e não é propriamente. Portanto, ele já, nessa altura, já estava a alertar que poderia ser qualquer logo o médico, até mesmo foi chamadas logo para... Mandávamos ir e já estava a ligar para lá, dizer que vai para lá a menina, sim. Pois, tinha que ser logo examinado de urgência. Passem lá, mais pessoas, assim, mas eu quero já ter os resultados, eu quero já saber e façam e chegar a cada um desses profissionais e ver na cara deles que ninguém conseguia dizer nada. Isso logo aí também já começou a ser assustador. E eu a ver, mas vão dizer alguma coisa, agora é só esperar, o médico já vai chamar, fica ali nessa linha de espera, não sei o quê. E nada me diziam de cada exame que fazíamos. Quando chegou ao médico, simplesmente ele disse, olha, eu vou ter que vos enviar agora de urgência para a Dona Estefânia, que lá elas estão mais acostumadas a lidar com as crianças, a fazer tudo, têm todas as condições e mais algumas, e vão saber orientá-la. Eu não consigo mesmo dizer, tenho aqui as coisas todas, os resultados todos, mas eu não consigo dizer o que é isto e nós precisamos mesmo de saber. E foi, nós fomos de urgência numa ambulância para a Estefânia, isso já assim, meio da tarde. Chegar lá, a mesma história, a mesma conversa, Covid, foi terrível, até chegar um médico, e depois já era de noite e chegámos à médica cirurgiã. Ela apresenta-se como médica cirurgiã, eu, porquê que estamos aqui, porquê que foi uma médica destas que me chamou para entrar? E ela foi completamente direta, ela não perdeu tempo. Ela vira-se e diz, olha, a Sofia vai internar, vocês as duas vão se internar, a Mayra vai ser operada de urgência amanhã, ela vai tirar um tumor, aí ela parece que ficou assim, como é que eu vou dizer isto? Isso é uma massa, é algo que nós conseguimos perceber, mas... Sim, que só depois de examinado é que se saberia. Sim, é um tumor. E eu espero que a mãe não fique tão assustada. Inicialmente quiseram sempre nos fazer pensar que podia ser uma hemorragia interna, uma coisa qualquer que aconteceu mesmo por causa da fase, não é? de puberdade, preparação do corpo já do... E foi assustador porque ela diz-me que essa massa, esse tumor que vai ser retirado está completamente agarrado ao ovário direito. Ela vai ter que tirar o ovário também. Isso tudo foi... Isto muito rápido, de manhã entraram só para fazer exames porque a barriga estava inchada e ao final do dia... Sei que ela vai operar uma operação agendada no dia a seguir e que vai tirar uma parte do órgão e vai ser cozida na barriga, explicou-me logo que seria uma cicatriz de cima a baixo. Eu não quis acreditar que aquilo estava a acontecer, não consegui ouvir mais nada. Só pensei como é que a minha filha está a ouvir isto e o que é que será que está a passar na cabeça dela. Sim, porque do nada... Nunca operou, nunca entrou nada. Nunca teve nada de questão médica. E eu estava assustadíssima e não saberia como é que eu iria acalmar uma criança que estivesse tão assustadíssima, ou mais que eu. Eu não aguentei as lágrimas, comecei a chorar, fiz algumas perguntas, mas nada me conseguiu acalmar. Levaram-nos para o quarto, não dormi nada essa noite, a noite toda em claro, e no outro dia de manhã eles foram pontuais,
não foram ponto baixo para trazer, disseram, 1h30 a 2, ela está aqui consigo novamente. E eu sei que ela saiu às 8 e eram 4 da tarde. Eu ainda estava a perguntar pela minha filha, quando é que me trazem a minha filha? Já saiu desde de manhã. Não almocei, não comi nada, as enfermeiras andaram de volta de mim. Praticamente eu senti tudo a voltar atrás. Eu voltei a ver um cenário em que toda a gente me enrolava, todas as médicas e enfermeiras passavam. Ninguém diz nada, ninguém... Esteja descansada, ela vai chegar, vai estar tudo bem. É normal às vezes demorar um bocadinho. Um bocadinho. Já passou a hora do almoço. Digam-me alguma coisa, como é que está a minha filha? Foi operada. Isso, pronto, foi muito difícil. Mas sim, depois chamaram-me para eu ir ao recobro, logo que ela foi para o recobro, eu fui lá, levaram-me até lá. Achei que ela estava bastante bem disposta, bastante olho aberto para quem tinha acabado de ser operada e fiquei mais calma. Eu já tinha chorado muito ao pé dela e achei naquele momento, depois de a ver então, eu estava assim com uma boa cara, que eu tinha que me acalmar. Sim, e que tinhas de ter passar lá também de confiança para ela de que... Ela em momento algum, durante a noite me fez perguntas. Mãe, mas eu vou operar, mas e como é que vai ser? Pronto, houve uma, minto. Ela só perguntou, vai doer? É a única coisa que preocupa a mulher, em tudo. Se não dói, está tudo bem. Se eu não vou sentir. E eu disse, não, vais ficar a dormir, mas não sei se vai doer depois. Pois, exato, depois na recuperação. Reage de uma forma e pode doer depois. E ela estava bem, estava deitadinha, estava sossegada e também não fez mais perguntas e também não me disse mais nada. Para mim foi, acalma-te, ela pode conseguir passar por isto de uma maneira bastante leve e pode até ter uns sintomas leves, pode até... Até porque o diagnóstico era só retirar, está tudo bem e só fazer uma vida, neste caso, só com um ovário. Mas não tinham ainda todo o diagnóstico dessa retirada. Não, para eles aquilo era mesmo só isso. Os próprios médicos que operaram não conseguiam. Como é que foi quando receberam depois essa notícia? Pois, fomos para casa, tudo lá, foi rápido, praticamente depois de uma operação foi embora no dia a seguir e tinha que ficar em casa pelo menos de 12 a 15 dias em recuperação, tudo bem, ok, e ligam-me para aí com 12 dias, eu penso que foi mais ou menos o tempo, liga-me a doutora, a própria que a operou, a perguntar por ela, como é que ela está, como é que tem estado a ser estes dias e as notícias foram positivas da minha parte, ela estava realmente bem, a Maiara devia ter 3 dias, 4, se tanto, depois de operar e já não queria a minha ajuda, por exemplo, para lhe tirar do sofá, para ela acompanhar até à casa de banho, que era o que eu fazia, já não quis comer com o tabuleiro no sofá, já queria ficar, a andar, sentar-se numa cadeira, fazer os movimentos normais. Eu tive 2 cesarianas e não sei que não é propriamente fácil. Logo começámos a movimentar-nos, sentar-nos, levantar-nos, dá algumas dores ali durante uns dias e ela estava a conseguir, então também fui deixando de estar e naquela altura que me ligou ela estava muito bem, recuperadíssima. Nem sequer estavas à espera de ter a mesma, de ter a resposta do outro lado? Não, a câmara estava a correr muito bem, ela, ótimo, isso é muito bom, não, as crianças são totalmente diferentes de nós, isso, eles é tudo muito rápido, ainda bem, ela é muito forte e não sei o quê, eu, ótimo, vai-me dizer quando é que vamos ter que lá voltar, ou uma só para vir, só para consulta, não é? Isto ainda temos que lá voltar de certeza, mas era só isso, e ela depois, quando viu que já não havia mais nada, com silêncio, disse, olha mãe, mas eu não tenho uma notícia muito boa para lhe dar. E eu não tenho uma notícia muito boa, então o que é que se passa? E ela diz-me, já temos a biópsia, o tumor teve que ir para o IPO de Lisboa e ela tem um cancro. A mãe vai ter que começar a fazer quimioterapia, já para a próxima semana. Eles já tinham tudo pronto, só precisava de ser avisado e eles já sabiam toda a minha vida e foram só me avisar o que é que ia se passar daqui a mais um tempo. E eu, naquele momento, lembro-me de ficar no silêncio. Sim, porque como é que se gera essa informação? Responder. E mais uma vez as lágrimas começaram a correr pela minha cara e eu tinha a minha família toda à minha volta à espera do que é que se passou. Então, mas pois que estavas a dar, se calhar, tão bom feedback e de repente... Eu comecei a chorar e eles não perceberam nada. E eu só comecei a responder já sem voz, ok? Nós estaremos, está bem. E desliguei. Naquele momento lembro-me estávamos na sala, lembro-me de dizer que eu queria falar com vocês e eu fui para a casa de banho. Eu precisava daquele momento para mim. Sim, para tu digerires, para tu estares... Eu não ia conseguir dar a notícia e conter-me ao mesmo tempo e ninguém ia perceber nada. Eu estava... Isto não está a acontecer, isto é pesadelos a mais, isto é coisas a mais, isto... Como assim de cancro? O que é que passa na cabeça
naquele segundo, o que é que né? Pensa o que é que falhou, se foi falta de vigia, se foi falta de controle, o que é que se pensa? Se calhar naquele momento o que se pensa é: eu não estou preparada para perder um filho, não vou ser capaz de viver, eu não vou ser capaz de enterrar. Porque infelizmente o cancro leva-nos diretamente a esse... Isto foi em 2020 e 2018 nós perdemos a nossa avó de um cancro. Eu culpei-me durante meses por tudo aquilo que se passou, por não ter visto, por não ter visitado, por ter evitado, por ter muitas vezes pensado que basta ligar para a minha irmã, para o meu pai, e eles dizem que ela está bem, ou que ela está assim, ou que ela está assado, e eu vou continuar a minha vida e vou estando com a minha família, com os meus filhos. A última vez que eu tinha visto estava tão bem, ela dançou, ela brincou, e para mim ela ia recuperar isto. Ela era mesmo, para mim e é para nós, uma mulher muito forte, então era assim, uma situação que ela ia ultrapassar. E só isso foi terrível para mim, não é? Aceitar, perdoar-me, tudo que eu passei pelo luto sozinha, porque depois também não tive, nem quis falar com ninguém. Processo interno sobre aquilo que eu senti. Eu, passado 2 anos, ouço que a minha filha tem cancro. Como assim? Ela vai ser levada também. Ela é só uma criança. O que é que eu fiz para merecer isto? E pronto, quando eu baterem à porta, o meu marido toca para falar comigo e estava completamente preocupada. A Maiara estava sentada no sofá, da maneira que estava, ficou. Mas toda a família, nós adultos, começamos a pensar: o que é que ela ouviu do outro lado? O que é isto? O que é que se está a passar? Nós estávamos todos convencidos que está tudo bem. Eu abro a porta, abraço ele e ele diz: o que é que se passa? Fala comigo. Quando eu conto, pronto, do lado dele foi tentar me acalmar. Acredito que ele também próprio ficou chocado, ficou triste, não é um pai biológico, mas é alguém que conhece desde os seus 5 anos e que a ama tanto como um filho. E tentou dizer de tudo que eu podia ouvir para ficar calma, mas ele também estava nervoso, ele também estava a ver... Sim, ele sabia que ali também ia ter que ser o pilar para ti, para tu conseguires ser o pilar para a Maiara, não é? Pronto, pergunta, e então, e o que é que eles disseram? Vamos já começar, a próxima semana ela vai começar a fazer quimioterapia. Algo que também nem fazia ideia o que era, só sabia o nome, quimioterapia, mas o que é todo o processo, o que é que se passa. O que é isso tudo. E fui cheio de perguntas. Eu estava cheio de perguntas para chegar lá no hospital e fazer as perguntas aos médicos. Quando eu chego, tenho um médico e 2 estagiárias, uma enfermeira, estavam muitas pessoas à nossa espera. Sempre, eu falo a nossa porque sempre a Maiara teve. A Maiara, desde os 12 anos, desde que foi diagnosticada, ela nunca esteve lá fora, ela nunca ficou acompanhada com alguém em casa, nunca houve, por parte deles houve em alguma altura, o perguntar, quer mesmo que ela fique a ouvir, é preferível ela se calhar ficar lá fora, o que eu tenho para dizer à mãe, mas não foi sempre. E às vezes que me perguntaram, eu disse que sim, ela vai ficar, ela vai ouvir. E então foi, eu acho que eles estavam a ouvir, ou então tinham noção de todas as perguntas que eu tinha para fazer, porque no fim só disse ok. Eles responderam logo tudo. Com às tuas dúvidas que tinhas. Porque eles também já estão habituados a lidar, não é? Infelizmente, há muitas crianças, e provavelmente quando chegaste ao IPO, deparaste que há imensos casos de variedíssimos tipos de cancros que não deveriam afetar as nossas crianças, mas acabaste por lidar, portanto, e eles sabem como é que vão lidar, como é que vão dar as respostas aos pais. Uma vez começando este processo, como é que foi, lidar com as quimioterapias? Claro que estávamos em tempo de pandemia, como é que foi este processo? Tinham que estar internadas, não tinham? Como é que a Maiara lidou com este processo? Como é que ela própria aceitou? Ela tinha noção do que era realmente ter um cancro? Quando, voltando agora só um pouco atrás, falei com o meu marido, falámos como adultos, ele acalmou-me e falámos um pouco e depois fomos falar com a Maiara. E quando eu contei, ela só ficou a olhar, também não sei nada dessas coisas, quimioterapia, tratamentos. Eu ia falando e ao mesmo tempo ia dizer: mas vais ficar bem, vais estar num hospital que, pronto, lida mesmo com cancros em crianças. A mãe também não sabe muita coisa para te explicar, mas nós vamos estar lá para a semana, vamos falar com os médicos, tu vais estar sempre a acompanhar e se também tiveres questões deves fazer, isso tudo. E sim, com 12 anos a mãe era alguém tão positivo, tão mundo cor-de-rosa, que eu acho que naquele momento não caiu a ficha, não ficou ali assustadíssima. Sim, e depois tinha acabado de passar por uma coisa que correu bem, que superou, que ultrapassou. Ok, minha mãe chorou, mas eu não. Eu acho que foi mais ou menos esse o pensamento. Ela não ficou tão assustada.
não ficou. Porque ela pensou se calhar que ia ser mais um processo, tal como foi a primeira operação, Sim, ok, vai custar se calhar ali um bocadinho, mas Sim, não é, vai... tenho a certeza que ela ficou mais assim, mais descansada e sabe o suporte que tem à sua volta, sabe o quanto... O contexto familiar ajuda, claramente. E acho que isso deixa bastante mais seguro. Quando lá chegámos, pronto, como eu disse, estavam já assim, muito à nossa espera, falaram tudo o que ia acontecer, mas sempre foram demonstrando que eles, por exemplo, agora estamos numa altura de pandemia, ninguém conhece muito bem esta doença, só temos mesmo que ter muito cuidado, vamos precisar muito da ajuda da família, vocês vão ter que ser mesmo nossos parceiros, vocês vão ter que fazer também muito um trabalho em casa, cuidar dela, de maneira que ela não apanhe nada, quando estamos a falar do Covid, mas qualquer outra coisa contagiosa, deve-se mesmo ter muita atenção a isso, porque ela tenta fazer quimioterapia, ela tentar ter com as defesas muito mais em baixo, qualquer coisa seria... pode mesmo não conseguir recuperar como se não tivesse com esta doença, então é muito perigoso e isso sim é que poderá ser fatal, é ela apanhar outras doenças. E isso assustou-vos na altura? Assustou bastante, foi o saber que tenho agora esta responsabilidade toda em cima de mim, de eu estar a tentar tudo à nossa volta, ter que evitar tudo e mais alguma coisa, ter todos os cuidados para que isto não venha a acontecer mesmo, porque o médico está a dizer não vai acontecer, não vai haver nenhuma doença, não vai acontecer nada, e além do trabalho que eles vão fazer aqui, vai haver um grande trabalho também por trás que... Porque acabam por vocês todos também ter que aprender sobre uma doença, ao mesmo tempo que já se tem, que está a haver tratamentos. Portanto, vocês têm a aprendizagem constante, tanto da doença como dos sintomas, quanto das possibilidades, quanto... Durante esse período foi só o tratamento medicinal, portanto foi só a quimioterapia que ela fez. Sim. Não houve qualquer tipo de medicina alternativa. Não, nem eu alguma vez... Pensaste que seria... que houvesse, neste caso. Sim, principalmente que houvesse. Para mim, ali era o único recurso e eu vou confiar... De olhos fechados em tudo o que vão dizer, porque eles são mais especialistas e acabariam por saber. Eu antes consegui olhar e perceber um pouco o que era o IPO, o que era esse hospital e tudo mais, e então fiquei muito mais descansada quando se conhece todo o historial, tudo o que é aquele hospital. Mas não conhecia nada. Mas pronto, o processo foi todo muito rápido, foi sempre isso que me foram tentando também acalmar os familiares. Não, mas eles vão ser super rápidos, olha, eu conheci não sei quem, que demorou imenso para ser chamada e teve mais problemas porque o tratamento foi super demorado. Eu acreditei que também, sendo uma criança, sim, que ia ser diferente, rapidamente neste tipo de coisas e fui confiando. A verdade é essa, fui confiando. Eu assustei-me quando eles me dizem que vai ser 6 meses de quimioterapia. Achei aquilo um absurdo, 6 meses em tratamento. Era uma semana internadas e 2 semanas em casa, outra semana internada, 2 semanas em casa. E em pouco tempo, quando começo a conhecer também outras realidades, outras mães, eu vejo mães a dizerem-me que estão lá há 1 ano em tratamento. A dizerem-me, sei lá, além de quimio ou radioterapia, várias coisas que conciliavam. Sim, depois começas a ouvir outros casos e a tentar perceber, será que afinal se calhar 6 meses não é muito, se calhar até um diagnóstico meio positivo. E não chegou a ser 6 meses, em 3 meses a mãe era até notícia que já não precisava de voltar, que ela estava curada, estava limpa, estava tudo bem e até era prejudicial ela continuar um tratamento como quimioterapia. Portanto ela vence mais uma... Logo assim em 3 meses, que para eles 6 meses é o mínimo que vai encontrar aqui, porque há muito mais e de repente... E ela não conseguiu ainda fazer menos do que aquele mínimo. E em 3 meses eu posso dizer que aquilo pareceu mesmo 6 ou até mais. Pois, foi muito intenso, foi muito complicado. Conheci muitas pessoas e muitas mães que me fizeram pensar, fogo, é uma força que eu não imaginaria que houvesse num ser humano, como é que se lida realmente com uma doença, porque depois encontras crianças muito pequeninas, encontras crianças com um tumor no cérebro, encontras crianças que é-lhes dito do início, o seu filho nunca vai chegar a andar, ele tem um tumor que vai destabilizá-lo completamente e eu estou a ver a criança a andar e a correr no quarto. Meu Deus, há sim possibilidades, há sim coisas escuras no meio deste... Que parece ser impossível, às vezes dá a volta e acontece milagres. E estas crianças são tão fortes, mas tão fortes, que fui começando, começou toda uma transformação a ser feita dentro de mim, eu comecei a ser uma pessoa completamente diferente, a olhar a vida completamente diferente, a sentir até um gosto, como nunca senti. O Voz de Mulher conta com o apoio da loja Sorella, uma loja de roupa feminina que marca pela diferença de estilos e tamanhos. Está situada em Alverca do Ribatejo, Avenida Capitão Melessas, número 48. Visite-nos já!
Como é que foi a Maiara durante todo o processo de quimioterapia, o processo de cortar o cabelo, não é? Sabemos que ela tinha um cabelo também comprido, afro, como é que é, não é? É uma rapariga, o cabelo acaba por ser a vaidade, não é? Como é que depois ela lidou com esse processo? Eu lembro-me de ser as coisas que mais nos disseram quando ela começou. Não foi logo, caiu o cabelo, não foi logo da primeira quimio. Toda a gente elogiava a Maiara, né? Enfermeiros, quem fosse que entrasse, os auxiliares, tudo. Metia-se com o cabelo dela, ai, mas tu tens um cabelo enorme, ai, mas o teu cabelo é tão lindo. Toda a gente se metia com ela. E depois diziam, mais para mim, ou se me apanhasse no corredor, depois vai ter que fazer um grande processo com ela, porque ela quando perdeu o cabelo, as crianças aqui normalmente reagem muito mal, ficam muito afetados. Eu só não sei porquê, mas eu não estou a sentir isso. Não estou a sentir que eu vou precisar de fazer um grande trabalho com ela. Ela já tem noção, ela já está aqui há alguns dias, já viu os meninos. Já viu também que são todos carequinhos. Antes mesmo de chegar aqui já sabia o que ia acontecer, era essa a imagem. Porque também não tínhamos muito mais para lhe explicar, pouco sabia que ela ia ficar sem cabelo. Isso foi uma das coisas que se falou logo. E ela sempre foi dizer, mas depois cresce. E eu ficava, mas como assim? Tu és capaz de dizer que depois cresce? Ok, a verdade é que depois cresce, mas eu nunca senti. As pessoas é que me iam sempre dizendo, iam sempre falando. Alertava, mas não sentias em casa. Começar a fazer um grande trabalho com ela nesse sentido, porque era normal crianças, principalmente com esta idade, meninas com a idade dela, ficarem completamente tristes, em alguns complexos, ficarem um bocado mais isoladas por opção, não quero sair para a rua, não quero ir à casa de ninguém. Cheguei a ouvir um testemunho de uma mãe que disse que ela nem fazia vida chamadas para os avós ou quem fosse da família porque não queria que eles o vissem da forma como ela estava, mesmo que pusesse alguma coisa na cabeça, via-se que não tinha sobrancelha, não tinha nada. Sim. E ela estava completamente triste. Enquanto eu estiver assim, não quer que ninguém o veja. Só ficava em casa com a família, com o pai, com a mãe, não queria mesmo. E se calhar um bocadinho mais que a Maiara na altura. E ela foi completamente o contrário? E a Maiara nunca teve qualquer questão. Quando caiu o cabelo, ela, tudo bem, começou a cair. Eu lembro-me de estarmos aí internadas e um banho, que eu fui com ela ajudá-la a tomar banho, começou a ficar logo assim, uma grande careca, aqui ao meio, na zona do risco lá. E depois sempre que eu estava a passar pelo shampoo e a embaraçar, eu vinha com grandes tufos de cabelo. Então ela entrou no banho cheio de cabelo e quando saiu lá no hospital, ela já tinha só assim uma coisa pequenina aqui e já tinha umas carecas, se afastássemos, começámos a ver as peladas. E eu já ali com aquela imagem, queria tentar perceber e agora vamos cortar, vamos ter que chegar a casa, passar a máquina e pôr a cabeça toda por igual, o cabelo vai ter que sair. Até porque daqui para a frente vai continuar assim, ela pronto, tinha a consciência. E ela disse, sim, quando chegarmos a casa eu quero, então já não posso mais, há cabelos para todo lado, até na minha comida tem cabelo. Isso para mim, pronto. A forma como conseguia aligeirar sempre em tudo. E não ver o problema, não ver o lado mau e bastante melhor lado. As fotos que eu mais vejo ela fazer poses é as fotos que ela está careca. Ela sempre muito vaidosa, completamente bonita, careca, e ela diz mesmo, eu sou bonita de qualquer jeito, não é mentira. E lá está, vês que ela tem, e tu não tiveste essa autoestima toda, tu vês que ela é completamente o contrário nesse sentido, né, em termos de autoestima, e este processo, que podia ser um processo de deixá-la até mais abaixo, foi um processo que lhe deixou. Quem me conhece como mãe, há quem diga que mas tu foste assim com ela, tu foste fazendo isso mesmo. Eu não acho, mas se calhar inconscientemente, desde muito pequenina sempre fui vaidosa com o cabelo dela, sempre amei ver a minha filha de 3, 4 anos com o cabelo todo, com máscaras, de usar sutiã para a escola, dizia não, vais para a escola assim, punhas alguma coisinha. E havia outras mães, outras pessoas que às vezes me perguntavam no portão, assim, a entregar na escola, o que é que põe no cabelo dela? A minha filha não consigo, só com ela presa, principalmente na escola, porque pessoas suja, isto e aquilo, eu não deixo ela de cabelo todo como a sua e não sei o quê. E eu não faço aquilo que faço para mim, faço a minha, olha. Sim, mas é o amor também com que fazias. Sim, eu sempre gosto em fazer e não tinha problemas, vai demorar um bocadinho mais porque eu vou passar todos estes cremes, estes produtos, vou fazer e acho que por ela ter vindo a crescer assim, ela por exemplo nunca me pediu para alisar o cabelo, ela nunca me disse mãe, eu não gosto do meu cabelo, porque é que eu tenho o cabelo assim? Mas ela também tinha uma referência em casa, não é? Tu não alisavas o cabelo, portanto tu também assumiste, sempre assumiste o teu cabelo, sempre tiveste gosto pelo teu cabelo, sim, então acaba por... A maior ajuda e aquela referência por parte da grande autoestima que ela tem, de ela sentir mesmo que aconteça o que acontecer é uma fase, é um momento e sentes que essa força que ela teve acabou também por lhe ajudar a curar? Esta energia, isso, de certeza. Isso é para mim a maior razão. Os médicos são muito importantes, tudo é muito importante, tudo ajudou, tudo fez parte, mas
o psicológico da minha filha é aquilo que eu acho que quero mais ainda preservar. Eu espero que ela seja uma adulta, seja uma mulher. Eu já velha e ouvir a minha filha falar-me coisas que eu vou dizer, ela foi sempre assim. Ela nunca perdeu isto. A essência dela. Esta é a minha filha que eu me lembro ainda criança. Porque eu sei que a vida dá-nos muitas pancadas e a gente chega a uma altura que pode perder um pouco isso e começamos a ter mais medos e achar que não, já passei por muito, isto é muito difícil e eu acho que não sou capaz. Mas eu quero acreditar que não, porque para quem passa por isto que está a passar e confia, acredita, gosta de si mesma, a Mera, ela vai para o carro, vai para algum lado e é que se lembra que não pôs nada na cabeça. Está vestida, está arranjada. Exato. Não preciso de nenhum acessório na cabeça. Sim, careca. Eu chego às vezes a dizer a ela, não, mas é preciso pronto, ter acesso à atenção, porque vamos para um sítio onde vai estar crianças, vai estar pequeninos. E eles são pequeninos, né? Têm ali perguntas sempre na ponta da língua, vão-te perguntar, estás careca? És uma menina ou és um rapaz? E eu estou a falar e já aconteceu mesmo, não é? Também. É mais para não chocar, se as crianças estão pequeninas ou ser o centro das atenções. Até para não ter não ter que entrar nesse assunto quando se calhar estamos num parque para divertir ou para estar mais... pronto, faz, mas muitas vezes responde, mãe, mas é assim que eu estou. Se tiver que responder, eu respondo. Está tudo bem. Se é assim que eu estou, é de careca. Outras vezes diz, eu digo que tenho uma doença pronto, que acaba por me fazer perder cabelo, mas que vai crescer. E isso para mim é o que me faz perguntar mesmo. Às vezes a preocupação se calhar é muito mais tua do que propriamente dela, não é? Esta força toda, não é? Acabou por lhe curar deste primeiro episódio, mas este ano voltámos a mais um episódio, infelizmente que voltou. Como é que foi esta segunda vez? Como é que encaraste tu enquanto mãe esta segunda notícia, não é? Porque uma primeira nós pensamos, ok, foi duro, já superei, embora a gente saiba, claro, que uma doença oncológica acaba sempre ser... Nunca acreditei que estava tudo bem. Mas se calhar não tão cedo. Sim, mas para mim, como é que foi? Corrido muito bem e podia acontecer na idade adulta, depois principalmente a mulher, ter um marido, vir a engravidar, porque ainda há possibilidade de do processo pudesse acontecer. Até porque tudo a correr bem até essa idade, o mais provável é ir às consultas assim uma vez por ano, sei lá, uma coisa mais esporádica. Então há a probabilidade depois de não acompanhar tão bem e aparecer. Agora... Sim, não estavas toda à espera que fosse cedo, nunca mesmo. Como eu disse, correu bem, para os médicos foi um espanto. Para nós que acreditamos em Deus foi um milagre e tudo por aí afora foi correndo super bem. Menos de 2 meses ela já tinha a cabecinha toda tapada, começou a crescer o cabelo muito mais forte do que aquela tinha. Ela tinha um cabelo que cacheava, mas era mais leve, caía, dava rapidamente tempo comprimento e agora ela simplesmente era afro, ela já estava com ele enorme, muito, muito volumoso. E o físico, a energia, tudo tinha voltado ao normal. Eu, de repente, em poucos meses, vejo a minha filha como se não tivesse passado por nada disto. Sim. E simplesmente ela não passou por operações e por quimioterapia, porque fazia a sua vida normal, ia para a escola normalmente, fazia tudo normalmente. E 1 ano e meio, praticamente depois, começa a ter muitas hemorragias. Ela... Porque entretanto aparece também o período, não é? Ela depois, e acaba por aparecer logo a seguir, o período também nessa... Ela passou a ser o que foi bom porque havia a hipótese também de não aparecer, não é? Foi uma das... Podia acontecer, não era assim completamente estranho se acontecesse ela depois disto tudo não vir a ser menstruada. Mas aconteceu, ela depois teve pela primeira vez em maio de 2021 e foi andando, nos primeiros meses era assim uma coisinha pouca, depois começou a ser normal e com 3 meses depois começou a ser assim mais dias, e isso sempre foi reguladito, podemos dizer assim. E em fevereiro agora de 2022 ela teve a menstruação no início, sempre ali ao início, os primeiros dias do mês, e foi até meados de março. Pois. Era todos os dias, e chegou várias vezes a vir da escola tapada. Porque tinha já passado. Passava, não é? Era uma torneira. Eu, antes de chegar a tanto, já tinha ido com ela ao médico, já tinha ligado para o IPO, já tínhamos falado com os profissionais e todos eles mostraram que poderá ser aqui uma fase de adaptação que ainda nem 1 ano tem, e por causa deste problema de ter só um ovário, mas não é para assustarmos nem para ficarmos muito alarmados, o que eu achei que era muito esquisito, tanto que fui mais do que uma vez. E nós tínhamos consulta marcada, ela já estava a ir às consultas no IPO de 3 em 3 meses, tínhamos consulta marcada para dia 9 de março, e então
Então deixei chegar até lá, a doutora também demonstrou que não, porque fizeram ecografias e tudo mais e estava tudo bem, não encontraram quistos, não encontraram nada de fora do normal, mas aquilo para mim estava-me a fazer muita espécie, até porque, não é, perder tanto sangue não vai fazer propriamente bem, não é? Alguma coisa tem que dar. A conversa que me fizeram foi de começar a tomar pílula, não gostei da ideia, há 13 anos começar a tomar pílula, tentei perceber se não havia mesmo outra solução. Se calhar eu também querer atrasar a ideia de pôr a pílula foi quando eles começaram a fazer mais exames e aí sim, detectaram que há sim um exame de imagem que nós fizemos que faz-nos ficar aqui um bocadinho preocupados. E eu, então, doutora, preocupados com o quê? E ela, vamos ter que operar a Mayara. E volta outra vez todo o mesmo pesadelo de há 2 anos atrás. Praticamente, falarem a operar, vamos ter que abrir, ainda por cima nesta forma, não sabemos o que é, há alguma coisa ali que não está bem e só depois de abrir é que sabemos. Sim. E ainda havia a probabilidade, não é, de ter que tirar o órgão completo, porque se calhar vai... Desta vez foi uma forma muito mais violenta, o possível cenário que foi feito. Sim, inicialmente. o operar e não saberem ao certo o que é que vão encontrar e pronto, se encontrarmos o mesmo vai ter que ser retirar tudo e é a melhor solução. Porque a possibilidade de ter que retirar todo um órgão, não é? Reprodutor a uma criança de 14 anos, claro que tem toda a vida quase condenada nessa situação. Tendo esse diagnóstico e sabendo, portanto, foi feita a operação, havia mais um processo outra vez a ter que ser passado. Como é que desta vez a Mayara lidou? Já a mais velha, já sabendo o primeiro processo como é que aconteceu, ela estava-se a sentir bem, não é? Portanto, foi diferente, não é? Não foi numa sequência de estou com algumas dores e de repente, ok, tenho um problema. Não é? Ela estava-se a sentir bem, a fazer a vida dela normal. Mesmo assim, com esses montes de sangue que ela andava há mais de um mês. E as análises, o mais engraçado de tudo era as análises não dizerem que ela estava com falta de nada, estava tudo bem e ela estava mesmo muito bem, a fazer uma vida completamente normal. Ela trocou nesse processo de tempo de quimioterapia, de tratamentos e tudo mais, ela trocou de escola. Então para ela sair de uma escola para outra, numa fase em que não estava com aspecto doente, muito pelo contrário. Sim, foi logo um passo completamente diferente. Era para ela algo muito bom, ninguém vai falar sobre isso, ninguém vai estar sempre a cobrar sobre isso e como é que está a Era finalmente vou poder recomeçar num sítio. Conta quem eu quero não quer também não vai ver na minha cara, ninguém vai me perguntar sobre isso, não me sabe da minha história e de repente não, agora vais passar também nesta escola por isto e vai começar tudo e com outra idade e principalmente com uma ideia de que não, já passei, isso já é passado, nem me lembro, está tudo ok, nem medicação me era tomava, não tinha nada mais para se falar sobre isso. Era as consultas de 3 em 3 meses que já estávamos à espera neste ano passarem a ser de 4 em 4 e acreditávamos nós que isto ia continuar sempre nesse sentido, não íamos mesmo passar por mais. E mais uma vez a Mayara estava a acompanhar-me quando fui à consulta, quando a doutora fala sobre operar e temos que ver e depois de abrir é que vamos ver o que é que vai acontecer e o que é que vai ser feito. E já não foi tão fácil desde esse momento. Vir para casa, conversarmos. Lá, lembro-me da doutora vê-la o tempo todo calada e perguntar-me, queres fazer alguma pergunta? Se quiseres perguntar alguma coisa também. Percebo que se calhar não estejas muito confortável por estares a ouvir isto. Isso foi a vez que perguntaram se eu queria que ela ficasse presente, se era melhor ela estar fora. Uma das vezes. E eu disse, não, vai ficar, vai ouvir. E depois ela no fim, a doutora sentiu a necessidade de virar para ela e perguntar se ela quer perguntar alguma coisa. Ela só disse, porquê que eu tenho que passar por isto tudo outra vez se eu me sinto bem? Eu sinto-me muito bem. Como é que eu tenho que passar por isto outra vez? A doutora só respondeu, ainda bem, se sentes bem pode ser que isto corra muito melhor, seja muito mais rápido, seja um processo totalmente diferente pela positiva. O estar muito bem, isso é muito bom. Vamos confiar, vamos estar positivos. E pronto, desta vez se calhar eu fui muito por aí, claro que o primeiro impacto, aquelas primeiras chamadas, os primeiros exames, tudo, eu fiquei de rastros, claro que fiquei, mas pensei mesmo, a minha filha, ela é muito forte, ela tem um pensamento muito positivo, vai levar isto de uma maneira bastante leve e vamos conseguir ultrapassar. Sim, encaraste porque ela, da mesma força que ela teve na primeira, ela ia conseguir ter essa mesma força também agora. Na minha opinião, sim. E não foi, eu não estava preparada, nunca me preparei para isso e a Mayara reagiu muito mal. A Mayara teve em vários momentos crises, pesadelos, chegou a querer falar comigo e se eu morrer? Eu posso morrer. Neste momento a questão, ela própria já tinha noção do que é que poderia. Não era do mais tipo, do que vai doer. Exato. E se eu morrer? A pergunta foi diferente do que... E se esta vez não vai correr bem?
eu posso morrer, não é? E o que é que responde nesse momento? Ela estava praticamente a dizer, fala sobre isso. Não vens me dizer, não, mas tu vais passar bem por isto vai correr tudo bem como não. Ela só disse, eu quero que fales sobre isso, eu vou morrer. E eu não estava preparada. E eu pensei para mim, como assim agora? Foi muito difícil. Não soube dizer as melhores palavras, não soube falar com ela da melhor forma para ela tirar isso da cabeça. Porque a verdade, eu não posso fazer isso. Eu não lhe posso tirar da cabeça que ela não é. E depois foi todo um processo de agora vais ter que ser muito mais forte ainda do que tu alguma vez imaginaste. E lá à frente tu não foste tão forte assim, apenas tinhas a força vindo dela. Tu sempre que ias abaixo, sempre que pensavas alguma coisa, vias a alegria, a disposição, a coragem e logo dizias, Patrícia. Sim, ela acabou por ser mais a tua força para assim. tu. E desta vez eu pensei, não, agora vais ter que ser tu a dar tudo. E eu não sei como é que vai ser. Para mim a maior força e a ideia inicial logo foi Deus. A única forma que eu tenho de conseguir me acalmar e pensar positivo é continuar na minha fé, é continuar a procurar e ainda mais conhecer a palavra. Eu já tinha muita vontade e já queria muito levá-la, mas nunca houve muita vontade da parte dela. Ela acompanhava-me às vezes que estava na igreja ou ia por contra a vontade dela, como uma jovem que nunca teve nenhuma prática religiosa, família, nunca viu ninguém com a religião, nunca conheceu nada, ela estava, mas completamente sim, quando é que a gente vai-se embora. E eu tinha muito medo de insistir, não é? Mas achava que podia ser a melhor solução. Não queria médicos psiquiátricos, chegámos a ter que ir. Por parte dos médicos, quando eu falei no IPO, falaram que era o melhor e marcaram, eles próprios, uma consulta na Dona Estefânia para ela ir ser vista por psiquiátricos. Tivemos N de exames que lhe fizeram à cabeça, porque tiveram com esses pensamentos, podia, através desta doença, e principalmente com o processo de quimioterapia, ter afetado alguma coisa no cérebro, era importante o diagnóstico, claro. Saber se tinha ou não. Eu até aí tudo bem, também concordo, podemos fazer. Quando realmente me dizem que não há nada. Nem sequer, a ideia deles me marcarem consulta era para ela depois ter acompanhamento lá e eles disseram não vamos dar nenhum acompanhamento nem medicação porque não temos nada aqui para pegar. Isto é tudo o que está a passar. É a quimioterapia, é o tratamento, é a idade, é as hormonas, é tudo. Tem a haver um trabalho diferente. E para mim só me passou pela cabeça, tem que haver um trabalho muito espiritual. E sim, ela uma altura que aceitou, disse que está bem, eu quero ir contigo, eu vou. Levei ela até à frente no altar, falámos com o pastor, uma oração para ela, uma conversa com ela. Ela diz mesmo que se sentiu completamente diferente, que ela foi algo diferente naquele momento. Hoje tem uma prática diferente em relação à fé, à igreja. Começaste a incutir também, não é? E a convidá-la mais e eu para ter esta... opinião que para ir alguém da minha casa tem que ser tocada, tem que ser sentido, porque não vale a pena. Sim, não forçar. Não vale a pena estarmos numa coisa que não sentimos. Todos nós passámos quase pelo mesmo processo, não é? Ou ir à catequese, passar por aquilo quase meio obrigadas, nós íamos quase pelo convívio, isso não mas não propriamente pela mensagem que é passada. Sim. E quando eu senti e ouvi da boca dela assim, eu quero ir contigo e vamos nesse domingo, e eu consegui depois ter aquele bocadinho com o pastor e falámos e tudo mais. Desde lá para cá, ela tem ido por livre espontânea vontade, ela tem a sua Bíblia, ela ora, amanhã e à noite. E muita coisa mudou ao ponto de os médicos dizerem-me que eu não sei explicar porque é que nenhuma análise dela diz que ela tem as defesas tudo em baixo, porque sempre aconteceu, não é? Pelo menos naqueles primeiros 4 dias tinha que estar, claro. Não é? Mas assim em baixo nunca aconteceu, desde então. Nunca teve um sintoma, a Mayara nunca vomitou, a Mayara nunca teve mal disposta, a Mayara muito pelo contrário, ela está a engordar desta vez. E o psicológico, que eu tinha andado muito preocupada e a pedir ajuda aos médicos, chegámos a ir a outro hospital porque lá é que podiam ver essa parte mais psicológica, também dizerem não detectamos nada aqui, também não vamos mesmo poder acompanhar porque não dá para pormos aqui uma pessoa a ser acompanhada num hospital psiquiátrico quando não temos nada para dizer o porquê que ela está aqui. Vai ter que ser feito algum trabalho. Naquele momento foi isso que eu senti, o médico simplesmente passou para mim: mãe, faça qualquer coisa você.
trabalho. E tu sentes que fizeste bem esse papel e que foi isso que ajudou realmente? Foi a fé, a alegria dela e manter a essência dela. E realmente ela está uma criança totalmente diferente, está para terminar os tratamentos, está no final, está na reta final e posso dizer que... E mais uma vez também tentado sempre... Está na superação de mais uma. Sim. Ela já fez todos aqueles exames que fez na altura, lá em 2020, para saberem como é que está, e ela está limpa, ela não tem nada, está tudo bem. Simplesmente, esta quimioterapia que ela está a fazer neste momento são quimioterapias que têm um feedback positivo por parte de adultas que fizeram 6 ciclos. Então não vamos arriscar. Sim, só mesmo fazer para completar, menos, porque já vimos que está tudo bem. Desta vez, sendo uma segunda vez, vamos fazer tudo com responsabilidade, tudo até o fim, e acreditar que também vai ter um feedback positivo, como têm tido outras mulheres. Portanto, toda esta aventura dolorosa e tudo o que aconteceu com vocês acabou por mudar também a vossa dinâmica familiar, a vossa união enquanto família, as vossas atividades familiares, não é? Porque acabamos por, como é que vocês acabam por viver? Quase como, não é? Um dia de cada vez, e o hoje é garantido, o amanhã não. Então, como é que vocês passaram a lidar em modo familiar? Se eu fazia planos de férias de um ano para o outro, ou se eu agendava coisas do início do ano para o final do ano, hoje eu não faço isso. Pura e simplesmente por achar que eu não sei o dia da manhã, eu não sei sequer como é que vai estar a minha vida daqui a um mês. Não é? Não posso fazer planos. Eu quero viver a cada dia um dia melhor do que o outro. Eu quero acreditar todos os dias que eu vou aproveitar com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido, aquele dia. A gente se der na telha, hoje vamos passar não sei onde, vamos ali, vamos. Mas isso é tão longe, vamos demorar não sei quantas horas para lá chegar, ou vamos ter que ficar a dormir. Tudo bem, e depois? Hoje a gente sabe que está aqui, amanhã não sei. E achas que essa é a força que acaba por também passar, não é? Esse modo de vida para a Maiara? É difícil de responder isso. Eu tenho um jeito de pensar que ela já nasceu para arrasar, para simplesmente viver e viver em bom. Então, se é o modo de vida que eu lhe estou a fazer viver, se sou eu, se é a minha criação, se é a minha educação, eu não considero. Eu não considero. Eu, se sou a mulher que muitas vezes me perguntam, mas que força tu tens, mas como é que tu és tão assim? Não é porque eu fui alguma vez criada assim ou porque me passaram. A minha filha teve que nascer de mim. Ela teve que ser quem é e teve que para este mundo mostrar o que é e teve que me transformar na mulher que eu sou. Eu não queria esta criança, como eu falei lá à frente. Tudo acontece por alguma razão, todos nós viemos por um propósito, e eu acredito sem dúvida que o vosso propósito já encontraram. E vocês, as duas, vieram mesmo para brilhar. Tenho enorme orgulho em ti e eu gostava mesmo de dizer que eu estou a tentar aguentar-me, mas eu tenho mesmo muito orgulho em ti também, que tu és, de todo o processo que tu passaste, e eu só queria agradecer-te pela irmã que tenho e por tudo o que tu fazes pela tua família, por nós, pela mãe, tia e amiga que tu és do coração. Vocês também não podiam ser isto, vocês é que são realmente a minha força e a minha família hoje é o mais importante que eu tenho, não há nada. E eu tenho a certeza que a vida mostrou-te isso ao longo deste tempo. Vamos finalizar com as últimas questões. A nossa conversa está extensa, mas esta conversa era impossível ser mais curta. Para ti, o melhor de ser mãe é? O melhor de ser mãe é amar incondicionalmente. Se me tivessem dito que a minha filha ia nascer com um problema, ou que eu ia ter que passar por isto, acho que sinceramente eu não recusaria, não me teria pensado de outra forma. Quando eu decidi e aceitei, eu pensei que quando eu passei a amar, aquela criança estava-se a desenvolver dentro de mim. Eu acho que sinceramente deve ser assim, seja com deficiência, seja sem deficiência, seja com uma perna, seja sem uma perna. Se nasce de nós, é nosso. Deus sabe o porquê que nos deu uma criança para criar assim. Ela não nasceu assim, hoje está como está. Eu amo incondicionalmente e sei o quanto esta criança, esta jovem, esta adulta um dia vai dar bons testemunhos e vai ser uma força da natureza e vai mostrar a muita gente que a gente chora por pouca coisa. Não vale a pena. Sem dúvida. E o melhor de ser mulher é? O melhor de ser mulher, nós somos, ou devemos todas ser o pilar, aquela que suporta, aquela que aguenta,
Eu digo devemos ser, muita gente não pensa assim. Porquê? Porque nós somos amor. Nós devemos passar amor. E quanto mais nós somos e passamos, mais atraímos. Por isso, se as coisas correm mal, se as coisas estão viradas do avesso, pensa primeiro como é que tu estás por dentro. Se tu tiveres só amor, não pode estar virada do avesso. Então nós, mulheres, temos isso em nós. Cada uma de nós tem que descobrir isso. Nós somos amor. Sem dúvida, eu acho que tu descobriste o maior amor de todos. Obrigada mais uma vez por esta conversa. Obrigada a todos aí em casa. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixarem os vossos comentários sobre este episódio e até ao próximo.